Graça e paz, Igreja do Avivamento. Eu quero dizer para vocês que Deus ele tem sido bom conosco. Eu creio que tudo isso aí vai passar e se não passar, tudo é para a glória de Deus. Então nessa manhã eu queria trazer uma reflexão para vocês, para mim, para nossa casa, para as nossas famílias, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, é um Deus tremendo. E quem fala aqui é o pastor Valdemir. E eu queria trazer uma mensagem nessa manhã que fala lá no livro de Atos. O capítulo é o 8. No livro de Atos, e o capítulo é o 8. E é do versículo do 1 e vai até o 13. Do versículo 1 até o 13. E a palavra do Deus vivo, querido, né? Nessa manhã ela vai falar aos nossos corações, que fala sobre perseguição, fala aos que foram dispersos e fala de salvação. E essa semana, né, todinha, eu tenho lido o livro de Atos, né? E no capítulo 8 fala assim: e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão, porque no capítulo anterior Paulo presencia a morte de Estevão. E aí fala assim: naquele dia em diante estabeleceu grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, que foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadia casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogar ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Assim que o povo ouvia Felipe, ouviu os sinais e maravilhas que ele realizava e deu unânime e absoluta atenção aos que ali ensinava. Enquanto o espírito imundo abandonava muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo, grande alegria veio sobre aquela cidade. Havia um homem chamado Simão. Há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito. E exclamava: este homem exerce o poder divino, chamado grande poder. E muitos o seguiam, pois havia sido iludido por ele. Havia bastante tempo, por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homem quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. Acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais, maravilha que era realizado. Que tremendo essa palavra, que tremendo essa mensagem, querido. Nessa manhã, eu vim trazer essa mensagem para você, para mim, e que Deus fale o meu coração e que fale o seu coração. Era um momento de perseguição,
era um momento que pessoas foram dispersas, mas também foi um momento de salvação. Foi um momento de perseguição, né, para a igreja. Foi um momento que as pessoas elas foram dispersas, mas também foi um momento de salvação. Foi um momento onde as pessoas proclamaram, foi onde as pessoas pregaram a palavra de Deus, né? Naquele momento, se você for ver o capítulo anterior, Estevão ele foi apedrejado. Naquele momento, Estevão ele teve no sinédrio e ele foi colocado para fora do sinédrio e ele foi apedrejado. E Paulo estava naquele momento vendo Estevão sendo apedrejado. Queridos, e o que é mais interessante, que Paulo ele começou a perseguir a igreja. Paulo ele entrava dentro da casa das pessoas, arrastavam as pessoas, açoitava, prendia as pessoas, tanto homem como mulher. E ali naquele momento estava acontecendo uma grande perseguição contra a igreja. E os apóstolos eles permaneceram, mas alguns foram dispersos, e aqueles que foram dispersos, alguns pregaram a palavra de Deus, alguns proclamaram a palavra de Deus, alguns falou da salvação, batizou, falou de Jesus, e aqueles que creiam em Jesus, eles eram o quê? Salvo. Que tremendo, queridos. E hoje nós estamos vivendo também momentos de perseguição. Hoje nós estamos vivendo momentos de perseguição da igreja. Muitos estão sendo perseguidos. Nesse momento, os templos estão fechados. Nesse momento, os templos estão fechados. Está havendo uma guerra muito grande, uma guerra espiritual. Os governantes, prefeito, as autoridades, elas não querem que nesse momento os cristãos se reúnam no templo para clamar, para orar, para ler a palavra, para falar da salvação. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que existem muitos homens e mulheres de Deus corajosos, que continuam proclamando a palavra, que continuam pregando, que continuam falando do amor de Deus, da salvação de Deus. Queridos, eu quero dizer algo para você, uma coisa que eu e você temos que fazer é orar e falar da palavra de Deus. Porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós falamos da palavra de Deus, há perseguição. Quanto mais nós falamos dessa verdade, vai acontecer perseguição. Não pense que as pessoas vão passar a mão na nossa cabeça, não. Porque a palavra ela faz efeito, a palavra ela vai de encontro às pessoas e denuncia tantas coisas. A palavra de Deus é a verdade. Então, queridos, nesse momento, Paulo, ele perseguia os cristãos. Nesse momento a igreja estava sendo perseguida. Teve perseguição, teve pessoas que se dispersaram, mas também houve a proclamação do reino de Deus. As pessoas começaram a pregar, começaram a falar do reino de Deus. E muitos foram alcançados. Que tremendo, que maravilha. E nós ficamos felizes que nesse momento de hoje a igreja também está passando por perseguição, mas existe um povo, existe pessoas, existe cristão que continua propagando a palavra de Deus, continua pregando a palavra de Deus. E muitos estão sendo salvos. Queridos, eu quero dizer para você que mesmo havendo perseguição e os dispersos continuaram pregando a palavra. E houve um grande mover de Deus. Pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, pessoas foram salvas. E houve, sabe o quê? Batismo e arrependimento. Se você for ver, aquele homem chamado Simão, ele fazia o quê? Feitiçaria. Ele fazia o quê? Bruxaria. E Felipe foi de encontro àquele homem. Felipe foi de encontro àquele homem e falou das boas novas. Uma coisa que eu sempre falo, que as boas novas, elas só são novas quando elas chegam a tempo. As boas novas, elas só são novas quando chega a tempo.
Então eu e você precisamos proclamar a palavra de Deus. Eu e você precisamos falar de Jesus. E aquele homem foi liberto. Aquele homem, ele foi, sabe o quê? Salvo, porque ele creu em Jesus Cristo. Aquele homem, com certeza, ele foi batizado. Queridos, então eu e você precisamos, sabe o quê? Proclamar a palavra. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. Porque aqui em meio à perseguição, a igreja ela cresceu. Em meio à perseguição, muitos foram perseguidos. Muitos foram mortos, como Estevão. Estevão ele foi morto, ele foi apedrejado. Porque ele proclamou, ele falou do evangelho. E alguns foram dispersos. Mas aqueles que foram dispersos, eles continuaram pregando a palavra. Será se eu e você estamos dispostos a pregar a palavra de Deus, a ser perseguido como nesses dias de hoje? Porque se nós proclamar, se nós falarmos de Jesus, se nós falarmos das boas novas, talvez nós sejamos presos. Será se você está disposto a ser preso por Jesus? Será se você está disposto a ser preso pela palavra? Será se você está disposto a passar em algum desses telejornal porque você proclamou a palavra, falou da palavra e foi preso? Queridos, talvez seria uma honra eu e você ser preso por amor a Jesus, por amor a essa palavra. Queridos, no momento que a igreja ela é mais perseguida, a igreja ela cresce. Mas muitas das vezes não é só apenas os lá de fora que perseguem a igreja. Muitas das vezes, muitos dentro da igreja têm perseguido a igreja também. Queridos, tem uma passagem na Bíblia que os discípulos de Jesus, eles estão num determinado local. E aí eles olham para o mestre e falam: mestre, ali estão falando de ti, estão anunciando, estão proclamando a tua palavra. E sabe o que acontece? Jesus olha para os discípulos e diz assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Então o que eu entendo, queridos, é que aqueles homens estavam falando de Jesus. O que eu entendo é que aqueles homens estavam proclamando a salvação, falando de Jesus, e os discípulos estavam incomodados. E muitas das vezes quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos de Jesus, o povo fica incomodado. E muitas das vezes até pessoas de dentro da igreja se incomodam. Então, queridos, naquele momento houve uma grande perseguição. Pessoas foram dispersas, mas houve proclamação do reino de Deus e houve salvação. Se você for ler esse capítulo todo, mais na frente, Felipe ele vai de encontro a um rapaz, o Antiopio, e ele fala para aquele homem, e aquele homem recebe Jesus, ele é salvo, ele é batizado. Naquele momento ele estava lendo o livro de Isaías. Então, queridos, nós precisamos proclamar em meio a tudo isso que está acontecendo. Então, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra, que em meio a toda essa perseguição, eu e você precisamos sair e proclamar o Evangelho. Quando tudo isso passar, precisamos abrir células, falar de Jesus para as pessoas. Que tremendo aquilo que o missionário Alan e a missionária Maiara estão fazendo lá em Vaze Alegre, juntando as pessoas na sua casa, proclamando o Evangelho, pregando o Evangelho, falando da salvação, pessoas sendo alcançadas ali. Que tremendo, querido. Que tremendo. Então, nessa manhã, eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, nessa manhã, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te engrandecer, Senhor. Porque no momento que a igreja ela é mais perseguida, existem homens e mulheres que continuam pregando a tua palavra, sem ter medo, Senhor, de ser apedrejado, sem ter medo de morrer, sem ter medo de ser preso. Então continua, Deus, usando homens e mulheres destemidos, com intrepidez, em nome de Jesus. Nessa manhã, nós oramos pelos nossos irmãos que vai receber essa palavra. Nós oramos pelos nossos irmãos, que eles possam ouvir essa palavra, que eles possam meditar e que eles possam colocar no seu coração, que eles precisam, Senhor, proclamar as boas novas.
em meio à perseguição, porque vai haver perseguição até a nossa ida, até o nosso encontro contigo. Nessa manhã, eu quero te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração para toda a igreja e que Deus abençoe todos vocês. Amém.